O primeiro sentido a retornar não foi a visão, nem o tato, mas sim o olfato. Um cheiro químico, pungente e agressivo, invadiu as narinas de Dona Glória, queimando a mucosa e despertando seu cérebro de um sono profundo e artificial. Cheirava a formol, a produtos de limpeza hospitalar de alta potência, e por baixo dessas camadas estéreis havia um odor adocicado e nauseante de carne fria. Glória tentou abrir os olhos, mas suas pálpebras pareciam coladas, pesadas como se pesos de chumbo tivessem sido depositados sobre elas. Ela tentou mover os dedos das mãos, mas seus membros não respondiam. Estava paralisada, presa dentro do próprio corpo. O frio era a segunda sensação que se registrava em sua mente confusa. Um frio absoluto, que não vinha do clima, mas do ambiente. Suas costas estavam pressionadas contra uma superfície de metal gelado que roubava cada caloria de calor que seu corpo frágil ainda produzia. Onde ela estava? A memória era um borrão escuro. Ela lembrava da sala de estar de sua casa. Lembrava da voz do filho, Saulo. Lembrava de uma picada no braço, a insulina diária. Mas depois, escuridão. Com um esforço titânico, Glória conseguiu entreabrir os olhos, apenas uma fresta. A escuridão era total. Não havia luz de janela, nem fresta de porta. O ar ao seu redor era limitado, viciado. Ela tentou levantar a cabeça e bateu a testa em algo duro e metálico, a poucos centímetros de seu rosto. Ela estendeu as mãos, ainda dormentes, e tocou as laterais. Paredes de metal, teto de metal, frio, estreito. O pânico, frio e cortante como uma lâmina de gelo, perfurou o torpor dos sedativos. Ela não estava em um quarto. Ela estava em uma gaveta refrigerada. O entendimento da realidade caiu sobre ela com o peso de uma lápide. Ela estava no necrotério. Ela havia sido dada como morta. Ela tentou gritar. Abriu a boca para chamar por Saulo, por Deus, por qualquer um, mas sua garganta estava seca, paralisada pela droga. O grito saiu apenas como um gemido rouco e inaudível, abafado pelo isolamento acústico da câmara frigorífica. Lá fora, abafado pelas paredes espessas, ela ouvia sons distantes. Passos, vozes metálicas, o barulho de metal batendo contra metal. Glória estava viva, consciente, presa em uma caixa de aço, aguardando a autópsia ou o enterro. E a única coisa que aquecia seu corpo não era o sangue, mas a fúria. A fúria de saber exatamente quem a colocou ali. Se você tem medo de ser traído por quem você mais ama e quer ver como essa mãe vai sair dessa gaveta para assombrar o filho ingrato, já clique no botão de inscrever-se agora mesmo. Deixe o seu like porque essa história de sobrevivência e vingança vai te prender até o último segundo. Acompanhe comigo, porque o pesadelo de Dona Glória está apenas começando. Para entendermos como uma mulher saudável de 70 anos acabou trancada em uma gaveta de IML, precisamos voltar 12 horas no tempo. Precisamos entrar na mansão da família Albuquerque e testemunhar o crime perfeito que Saulo acreditava ter cometido. A noite anterior fora marcada por uma tempestade de verão. A chuva batia nas janelas da biblioteca da mansão, onde Dona Glória costumava passar suas noites lendo ou ouvindo música clássica. Mas naquela noite, ela não conseguia se concentrar. Glória era uma mulher rica, viúva de um industrial, dona de um patrimônio que despertava a cobiça de muitos. Mas sua maior riqueza e sua maior maldição era seu único filho, Saulo. Aos 35 anos, Saulo era um homem bonito, charmoso e completamente podre por dentro. Viciado em jogos de azar, ele havia torrado a herança do pai em cassinos clandestinos e apostas online. Glória sabia. Ela via os extratos bancários sumindo. Ela recebia as ligações de cobrança que Saulo tentava esconder. Naquela noite, Saulo entrou na biblioteca.
Ele estava agitado, suando, com as pupilas dilatadas. Ele caminhou de um lado para o outro, como um animal encurralado. "Mãe, está na hora do seu remédio", disse Saulo, segurando a caneta de insulina. Glória olhou para o filho por cima dos óculos de leitura. "Ainda não, Saulo. O alarme não tocou. Faltam 20 minutos. O relógio está errado, mãe. Vamos logo. Eu tenho que sair. Tenho um compromisso." "Compromisso?" Glória fechou o livro. "Você vai encontrar aqueles homens de novo? Aqueles agiotas? Saulo, eu disse que não vou dar mais dinheiro. Eu cortei sua mesada para o seu bem. Você precisa de tratamento, não de dinheiro." Saulo parou. A máscara de filho atencioso caiu, revelando o rosto distorcido pelo desespero e pela abstinência. "Você não entende!" gritou ele. "Eles me deram um prazo. Vence hoje, à meia-noite. Se eu não pagar 300 mil reais, eles vão me matar, mãe. Eles disseram que vão me quebrar inteiro." "Então chame a polícia. Eu pago um advogado, mas não pago dívida de jogo." "Polícia não resolve! Eles são a polícia!" "Mãe, por favor, assina o cheque. É a última vez. Eu juro." Glória manteve-se firme. Ela amava o filho, mas sabia que dar dinheiro a um viciado era como dar munição a um suicida. "Não, eu já decidi." Saulo olhou para a mãe. Seus olhos se estreitaram. O amor filial, se é que existia, foi esmagado pela necessidade de sobrevivência financeira. Ele olhou para a caneta de insulina em sua mão. Ele tinha preparado aquilo mais cedo, no banheiro, longe dos olhos da mãe e das empregadas que já tinham ido dormir. Não era insulina. O frasco original de insulina tinha sido esvaziado e recarregado com uma dose letal de um sedativo potente. Um relaxante muscular que ele conseguiu com um amigo veterinário. Uma dose calculada para parar o coração de um cavalo, ou para fazer o coração de uma idosa bater tão devagar que pareceria morte natural. "Tudo bem, mãe", disse Saulo, baixando o tom de voz, fingindo resignação. "A senhora tem razão. Eu vou resolver meus problemas sozinho, mas deixe eu cuidar da sua saúde, pelo menos. Tome o remédio." Glória olhou para o filho. Ela viu a mudança repentina de humor. O instinto materno, aquele radar invisível que detecta o perigo, apitou. Havia algo errado na mansidão dele. Ela levou a mão ao bolso do roupão de seda. Lá dentro, seus dedos tocaram o pequeno gravador digital que ela comprara semanas antes, por sugestão de seu advogado, para registrar as ameaças que Saulo fazia quando estava alterado. Discretamente, com um movimento sutil do polegar dentro do bolso, ela apertou o botão de gravar. "Está bem, Saulo. Aplique." Saulo se aproximou. Ele pegou o braço da mãe. Suas mãos estavam frias. Ele pressionou a caneta contra a pele dela e apertou o êmbolo. O líquido entrou. "Pronto", disse ele, recuando rapidamente. Glória sentiu uma queimação diferente. A insulina costumava ser indolor. Aquilo ardeu. E segundos depois, uma tontura avassaladora a atingiu. O mundo começou a girar. Suas pálpebras ficaram pesadas. Seus músculos relaxaram contra a sua vontade. "Saulo", balbuciou ela, a língua enrolando. O que você me deu?" Saulo ficou parado na frente dela, observando-a perder a consciência. Ele não a segurou quando a cabeça dela pendeu para o lado. "Liberdade, mãe. Eu te dei a minha liberdade." Glória tentou lutar. Tentou levantar o braço, mas seu corpo desligava. Andar por andar. A audição foi o último sentido a falhar. Ela ouviu Saulo pegar o telefone. "Alô? Doutor Nogueira? É o Saulo. Pode vir." Ela acabou de ter o ataque. Parece fulminante. Traga o atestado." O seguro exige atestado imediato. A última coisa que Glória pensou antes de mergulhar na escuridão foi: "Ele me matou." E o gravador, silencioso e ligado no bolso do roupão, registrava cada palavra, cada respiração do assassino. Meia hora depois, a biblioteca foi invadida pelo Dr. Nogueira. Um médico que perdera a licença ética há muito tempo, atolado em dívidas tanto quanto Saulo. Ele entrou com sua maleta preta, cheirando a cigarro. Glória estava na poltrona, imóvel. O coração dela batia, mas era um batimento tão fraco, tão espaçado, 3 batidas por minuto,
que apenas um exame minucioso detectaria a vida. O sedativo simulava a morte clínica perfeita para um exame superficial. Nogueira colocou o estetoscópio sobre o peito dela por 2 segundos. Nem ouviu. Parada cardiorrespiratória, decretou o médico sem emoção. Causa mortes. Infarto agudo do miocárdio. Histórico de diabetes e hipertensão. Caso fechado. O atestado, Nogueira, cobrou Saulo ansioso. Eu preciso do papel para acionar a funerária e o seguro de vida. Calma, rapaz. O papel custa caro. Você vai ter seus 20%. Assim que o seguro sair. São 5 milhões, doutor. 1 milhão é seu. Só assina logo. Nogueira preencheu o formulário de óbito ali mesmo, na mesa de centro da biblioteca. Saulo ligou para a funerária Descanso Eterno, a mais cara da cidade, pedindo remoção imediata. Quero o velório amanhã cedo, caixão fechado. Minha mãe, ela ficou muito deformada pela dor do ataque. Não quero que ninguém veja. Mentira. Ele queria caixão fechado para que ninguém percebesse que a morta ainda tinha cor nas bochechas. Os agentes funerários chegaram. Eram homens rápidos, eficientes. Eles colocaram Glória num saco de remoção preto, fecharam o zíper e a levaram. Saulo assistiu da porta, fingindo chorar para os vizinhos que saíram na janela. Quando o carro fúnebre partiu, Saulo entrou em casa, trancou a porta e correu para o escritório da mãe. Ele começou a revirar as gavetas, procurando a apólice de seguro original. "Finalmente!" gritou ele, jogando papéis para o alto. "O dinheiro é meu! Mas a história não termina onde a ganância quer. A história continua onde a vida insiste. De volta ao presente. No necrotério. A mente de Glória, presa na gaveta fria, processava essas memórias com uma clareza aterrorizante. Ela sabia de tudo. Sabia que Saulo e Nogueira tinham conspirado. Sabia que estava ali para morrer de frio ou sufocada antes que alguém percebesse. O ar dentro da gaveta estava acabando. O frio penetrava seus ossos, fazendo seu corpo tremer, o que era um bom sinal. O tremor gerava calor e ajudava a metabolizar o sedativo. De repente, um barulho alto de tranca sendo acionada do lado de fora ecoou. Passos soaram no piso de azulejo do IML. Alguém estava na sala de refrigeração. "Vamos ver quem é a próxima!" Uma voz masculina cantarolou. Uma voz rouca de cigarro. Era seu Hélio. Um auxiliar de necropsia antigo. Um homem que conversava com os mortos porque achava que os vivos não ouviam. Ele tinha a ordem de preparar o corpo de Dona Glória para o velório. O pedido era de preparação simples, sem embalsamamento invasivo, pois o caixão seria fechado. Sorte de Glória. Se tivessem pedido embalsamamento, ela estaria morta de verdade agora. Hélio parou em frente à gaveta 04. A gaveta de Glória. Ele puxou a alavanca. O som de rolamentos de metal enferrujados preencheu a sala. A gaveta deslizou para fora. A luz fluorescente do teto atingiu o rosto de Glória, atravessando suas pálpebras fechadas com uma claridade vermelha. Ela queria abrir os olhos. Queria gritar, "Estou viva!" Mas o corpo ainda estava pesado. O sedativo a mantinha numa paralisia de pesadelo. Hélio olhou para a senhora. Ele viu uma mulher idosa, bem cuidada. "Tão bonita", murmurou Hélio. "Parece que está dormindo." Ele tocou a mão de Glória para checar a rigidez cadavérica. Hélio parou. Ele franziu a testa. A mão não estava dura. E mais estranho ainda, não estava gelada como gelo. Estava fria, sim, por causa da geladeira. Mas havia um calor residual. Um calor interno. Hélio tocou o pescoço dela. "Ué..." Ele encostou o ouvido no peito de Glória. O ambiente estava silencioso. Hélio prendeu a respiração. E lá, no fundo da caixa torácica daquela senhora, ele ouviu. Um batimento lento, espaçado, quase imperceptível, mas ritmado. Hélio deu um pulo para trás, esbarrando numa bandeja de instrumentos cirúrgicos que caiu no chão com um estrondo. "Virgem Maria!" gritou Hélio, fazendo-se o sinal da cruz. "A mulher tá viva!" Ele olhou para o rosto de Glória e viu uma lágrima. Uma única lágrima solitária escorreu pelo canto do olho fechado dela, traçando um caminho pela têmpora
até o cabelo prateado. Não era reflexo da luz. Era choro. Choro de quem está ouvindo e sentindo. Hélio correu até ela. Ele segurou o rosto dela entre as mãos. Dona? Dona? A senhora me ouve? Se me ouve, tenta mexer alguma coisa. Qualquer coisa. Glória concentrou toda a sua força de vontade. Todo o ódio que sentia por Saulo. Toda a vontade de viver. Em um único dedo. O dedo indicador da mão direita. O dedo tremeu visivelmente. Hélio viu. Meu Deus, catalepsia? Coma. O que fizeram com a senhora? Hélio ia correr para chamar o médico legista de plantão. Mas então, ele ouviu vozes no corredor. Vozes alteradas. Vozes autoritárias. Eu quero ver o corpo agora! Eu paguei pela urgência! Era a voz de Saulo. E quero que fechem o caixão aqui mesmo. Nada de maquiagem, nada de roupa especial. Só fecha e leva. Eu estou com pressa. E a voz do doutor, Nogueira junto. Calma, Saulo. Deixa o funcionário trabalhar. Mas agilize. O atestado já está pronto. Hélio gelou. Se aqueles homens entrassem e vissem que ela estava viva, eles a matariam ali mesmo. O médico corrupto daria uma injeção de ar, ou de potássio, e diria que foi espasmo pós-morte. Hélio sabia como as coisas funcionavam na cidade quando havia muito dinheiro envolvido. Ele era velho, mas não era burro. Ele olhou para Glória. Eles estão vindo, dona, sussurrou Hélio, rápido, perto do ouvido dela. O filho e o doutor. Se eles souberem, a senhora morre. Eu não posso enfrentar eles sozinho. Eles têm o poder. Hélio teve uma ideia desesperada. Eu vou ter que fingir. Vou ter que colocar a senhora no caixão. Mas eu vou deixar a tampa destravada. Vou deixar entradas de ar. A senhora aguenta? Aguenta até o velório? Lá vai ter gente. Lá a senhora acorda. É a única chance. Glória não podia responder, mas a lágrima secou em seu rosto. Ela entendeu. Hélio ouviu a maçaneta da porta girar. Rapidamente, ele empurrou a gaveta para dentro, mas não travou. Ficou em posição de sentido. A porta abriu. Saulo e Nogueira entraram. Saulo olhou para a parede de gavetas com impaciência. Cadê ela? Já está pronta? Estou terminando os procedimentos, o senhor, disse Hélio, baixando a cabeça para esconder o nervosismo. Só falta colocar na urna. Então coloque. Agora. O carro está esperando lá fora. Hélio abriu a gaveta novamente. Saulo olhou para a mãe com um misto de nojo e triunfo. Adeus, mamãe. Ele não viu o peito dela se mover minimamente. A ganância o cegava. Hélio, com a ajuda do motorista da funerária, transferiu o corpo morto de Glória para o caixão de luxo. Ele ajeitou o travesseiro. E, discretamente, colocou um pequeno calço de borracha na borda da tampa, impedindo que ela vedasse hermeticamente. O ar entraria. Pode fechar, ordenou Saulo. A tampa desceu. A escuridão voltou para Glória. Mas agora, ela não estava mais sozinha. Ela tinha um aliado. E ela tinha uma missão: acordar no momento certo para transformar o funeral de sua vida no funeral da liberdade de seu filho. O caixão foi erguido. O balanço do transporte começou. Glória estava indo para o seu próprio velório, e ela seria a convidada mais viva da festa. O salão nobre da funerária Descanso Eterno parecia um cenário de ópera montado para uma tragédia grega. O ambiente era refrigerado a uma temperatura quase glacial, projetada para preservar corpos e manter a maquiagem dos vivos intacta. As paredes eram revestidas de veludo cinza, e o chão de mármore preto refletia as dezenas de coroas de flores que chegavam a cada minuto. O cheiro de crisântemos e lírios brancos era tão forte que chegava a ser sufocante, mascarando qualquer outro odor humano que pudesse existir naquele recinto de luto. No centro de tudo, elevado sobre um pedestal dourado e cercado por 4 velas de altura humana que queimavam silenciosamente, estava o caixão de madeira nobre. A tampa estava fechada, conforme as ordens estritas de Saulo, mas havia um visor de vidro na parte superior, permitindo que os convidados vissem o rosto sereno de Dona Glória. Saulo estava posicionado estrategicamente ao lado da urna, vestindo um terno preto de corte italiano
que ele comprou com o crédito rotativo do cartão na semana anterior. Ele segurava um lenço de linho branco que levava aos olhos secos a cada vez que um novo convidado se aproximava para prestar condolências. Sua performance era digna de prêmio. Ele curvava os ombros, simulando o peso de uma dor insuportável, e sua voz saía embargada, um sussurro rouco de quem chorou a noite toda. Mas por dentro, a mente de Saulo era uma calculadora frenética. Ele não contava as lágrimas, contava os minutos. A cada abraço recebido, ele olhava discretamente para o relógio de pulso. O enterro estava marcado para as 11 horas. Faltavam 2 horas. 2 horas para que a terra cobrisse o crime. 2 horas para que o atestado de óbito se tornasse irrevogável e ele pudesse dar entrada no seguro de 5 milhões de reais. Meus sentimentos, Saulo, disse o gerente do banco, apertando a mão dele. Sua mãe era uma cliente especial, uma mulher de fibra. Obrigado, Rodrigues, respondeu Saulo, fungando. Ela se foi tão de repente. O coração não aguentou. Eu tentei socorrer, fiz de tudo, mas foi a vontade de Deus. O doutor, Nogueira, o médico cúmplice, estava no canto da sala, bebendo água com as mãos trêmulas. Ele suava, apesar do frio do ar-condicionado. Ele olhava para o caixão com pavor. A cada movimento, a cada sombra projetada pela chama das velas, ele achava que tinha visto a morta se mexer. A culpa e o medo de ser descoberto corroíam seus nervos. E, escondido atrás de uma coluna de mármore, perto da entrada de serviço, estava seu Hélio, o auxiliar do IML. Ele não tinha sido convidado, mas não podia ir embora. Ele vestia seu uniforme de trabalho, destoando da elite presente. Seus olhos estavam fixos na tampa do caixão. Ele sabia o que tinha feito. Ele tinha deixado as travas laterais soltas, apenas encostadas. Tinha colocado o calço de borracha invisível para permitir a entrada de oxigênio. Hélio rezava. Rezava para que o sedativo passasse logo. Rezava para que o coração de Dona Glória, aquele tambor lento que ele ouviu na sala fria, voltasse a bater com força antes que fosse tarde demais. Se ela não acordasse antes do enterro, o plano de Hélio se tornaria uma sentença de morte real por soterramento. Dentro da urna, a escuridão era tingida de vermelho pela luz das velas que atravessava suas pálpebras ainda pesadas. A consciência de Dona Glória voltava em ondas lentas e dolorosas. O frio do IML tinha ficado para trás, substituído por um calor abafado e úmido gerado pela sua própria respiração presa naquele espaço confinado. O cheiro de madeira envernizada e cetim sintético enchia seu nariz a cada inalação curta. Ela ouvia sons abafados, distorcidos pela madeira e pelo vidro, mas compreensíveis. Ela ouvia o murmúrio de vozes, ouvia passos e, acima de tudo, ouvia a voz dele, a voz de Saulo. Ela era a minha melhor amiga, a minha rocha, dizia Saulo, em algum lugar acima dela. Eu não sei o que vou fazer sem a orientação dela. A hipocrisia daquelas palavras agiu como um antídoto para o veneno em seu sangue. A raiva começou a bombear adrenalina em suas veias, acelerando o metabolismo, queimando o resto do sedativo. Ele estava mentindo. Ele estava usando a morte dela, o assassinato dela, como palco para sua vaidade. Glória tentou mexer os dedos. A resposta foi lenta, como se ela estivesse movendo-se dentro de melado. Mas aconteceu. Seus dedos roçaram o tecido do forro. Ela sentiu a textura macia. Ela tentou abrir os olhos. As pálpebras tremeram. Lá fora, o velório estava cheio. A elite da cidade tinha comparecido em peso. O padre começou as orações finais antes do cortejo. Saulo posicionou-se para fazer o discurso de despedida. Ele queria garantir que todos vissem o bom filho que ele era. Amigos, começou Saulo com a voz embargada, colocando a mão sobre o vidro do caixão, bem em cima do rosto da mãe. Hoje eu me despeço da mulher que me deu a vida, a mulher que me ensinou tudo o que eu sei.
Minha mãe tinha um coração grande demais para este mundo. Ela partiu em paz, dormindo, sabendo que eu estava ao lado dela, segurando sua mão até o fim. Dentro do caixão, a escuridão foi quebrada. Os olhos de Dona Glória se abriram. A primeira coisa que ela viu foi o forro de cetim branco do teto da urna. A segunda coisa foi a sombra da mão de Saulo projetada sobre o vidro, bloqueando a luz do lustre. Ela estava viva. Ela estava no velório. E ela estava ouvindo o próprio assassino reescrever a história. O ar dentro do caixão estava ficando viciado, quente. Glória sentiu a necessidade desesperada de respirar fundo. Ela puxou o ar com força. A exalação quente saiu de sua boca e nariz. No vidro do caixão, logo abaixo da mão de Saulo, uma mancha branca apareceu. Vapor. Condensação. O vidro embaçou com o calor da vida. Uma senhora que estava na primeira fila, Dona Matilde, amiga de Bridge de Glória, estava olhando fixamente para o caixão enquanto Saulo falava. Ela viu a mancha. Ela viu o vapor crescer e diminuir, no ritmo de uma respiração. Dona Matilde apertou o braço do marido. Jorge, sussurrou ela, apontando com o dedo trêmulo. O vidro. Olha o vidro! Saulo continuava seu discurso, olhando para a plateia, alheio ao que acontecia centímetros abaixo de sua mão. Eu prometo, mãe, que vou cuidar do seu legado. Vou honrar cada centavo que você construiu. Dentro do caixão, Glória ouviu a promessa da ganância. Seus braços, antes paralisados, ganharam a força do ódio. Ela flexionou os cotovelos. Ela apoiou as mãos na base da urna. Ela empurrou o corpo para cima. O caixão rangeu. Não foi um rangido sutil. Foi o som de madeira estalando sob pressão. Saulo parou de falar. Ele sentiu a vibração na mão que estava apoiada no vidro. Ele olhou para baixo. E seus olhos encontraram os olhos abertos de Dona Glória. Não eram olhos de um cadáver. Eram olhos arregalados, vivos, injetados de sangue e focados nele com uma intensidade que faria o diabo recuar. Saulo deu um grito agudo, feminino, de puro terror primal. Ele pulou para trás, derrubando um castiçal pesado que caiu no chão com um estrondo de metal. Ela tá viva! Gritou Dona Matilde na plateia, levantando-se. O caos explodiu no salão. Pessoas gritaram, cadeiras foram derrubadas. Alguns correram para a saída, achando que era uma assombração. Outros, mais corajosos ou incrédulos, se aproximaram. Dr. Nogueira, o médico, ficou branco como papel. Ele encostou-se na parede, sentindo as pernas falharem. Se ela estava viva, o atestado falso era sua sentença de prisão. Dentro do caixão, Glória percebeu que as travas estavam soltas. Hélio tinha feito o trabalho dele. Ela empurrou o vidro com as duas mãos. A tampa pesada se levantou. O ar fresco e frio do salão invadiu seus pulmões, o melhor sabor que ela já tinha sentido. Com um esforço que doeu em cada músculo atrofiado pelo veneno, Dona Glória sentou-se no caixão. A cena era aterrorizante e magnífica. A morta, vestida em seu melhor vestido de seda azul, com o cabelo impecavelmente arrumado e a maquiagem funerária, ergueu-se do leito de morte como uma rainha vingativa. O silêncio que se seguiu aos gritos foi absoluto. Ninguém ousava respirar. Saulo estava encolhido no chão, perto do altar, tremendo, olhando para a mãe com horror. Mãe! Gaguejou ele. É um milagre. Glória virou a cabeça lentamente. O torcicolo doeu, mas ela ignorou. Seus olhos varreram o salão. Viu os amigos. Viu o padre chocado. Viu o médico tentando sair de fininho pela porta lateral. E viu Saulo. Ela não sorriu. Não estendeu os braços. Milagre? A voz de Glória era rouca, profunda, raspada, mas audível em cada canto da capela silenciosa. Não foi milagre, Saulo. Foi incompetência. Ela levou a mão ao bolso do vestido. Saulo acompanhou o movimento com os olhos. Ele achou que ela ia tirar uma arma, mas ela tirou algo pequeno, preto e retangular. O gravador digital. Você disse que eu morri em paz, segurando sua mão, disse Glória,
olhando nos olhos do filho. Vamos ouvir como eu realmente morri? Ela apertou o botão de play. O som amplificado pela acústica da capela foi claro e cristalino. A gravação da noite anterior começou a tocar. Primeiro, a voz de Glória, fraca. Saulo, o que você me deu? Depois, a voz de Saulo, fria e impaciente. Liberdade, mãe. Eu te dei a minha liberdade. O som de corpo caindo na poltrona. E depois, a frase final, dita por Saulo enquanto achava que estava sozinho com o cadáver. Dorme logo, desgraça. O seguro é meu, finalmente. A gravação parou. O choque na sala era palpável. Os olhares dos convidados se voltaram para Saulo, não mais com pena, mas com repulsa. O filho de luto tinha acabado de ser desmascarado como um monstro matricida. Você tentou me matar, disse Glória, saindo do caixão com a ajuda de seu Hélio, que correu para ampará-la. Ela ficou de pé, trêmula, mas ereta. Você trocou minha insulina por veneno. Você chamou esse médico corrupto. Ela apontou para Nogueira, que foi barrado na porta por 2 seguranças do cemitério que perceberam a gravidade da situação, para assinar minha morte sem nem checar meu pulso. Saulo tentou se levantar. Ele olhou para os lados procurando uma saída. Não havia. Ele estava cercado pelos olhares de julgamento da sociedade que ele tanto queria impressionar. Mãe, foi um erro. Eu estava desesperado. As dívidas. Eles iam me matar! Então você decidiu que era melhor eu morrer no seu lugar? Glória caminhou até ele. Hélio a segurava, mas a força vinha dela. Você me colocou numa gaveta gelada, Saulo. Você me deixou no escuro, no frio, esperando ser enterrada viva. Você tem ideia do que é acordar dentro de uma caixa de aço? Saulo começou a chorar. Choro de medo. Me perdoa. Eu sou seu filho. Eu estou doente. É o vício. Glória olhou para o filho ajoelhado. O mesmo filho que ela ninou, que ela protegeu, que ela amou mais que a própria vida. A doença tem cura, Saulo. O vício tem tratamento. Mas o mau caratismo, esse é terminal. Ela virou-se para a entrada da capela. Chamem a polícia. Agora. Eu quero prestar queixa de tentativa de homicídio qualificado. O padre, recuperando-se do susto, pegou o celular. Saulo tentou correr. Ele empurrou Dona Matilde e correu em direção ao altar, tentando sair pela sacristia. Mas Hélio, o auxiliar do IML, era mais rápido. Ele esticou a perna e deu uma rasteira em Saulo. O playboy caiu de cara no mármore, aos pés do caixão vazio que deveria ser seu triunfo. Fica aí, rapaz, disse Hélio, segurando-o pelo colarinho. O enterro foi cancelado, mas a sua vida acabou de ser sepultada. Minutos depois, as sirenes da polícia se aproximavam. Glória sentou-se no banco da primeira fila, exausta, bebendo um copo de água que lhe trouxeram. Ela olhou para o caixão aberto. Ela tinha renascido, mas ao olhar para o filho sendo segurado no chão, ela sabia que uma parte dela tinha morrido para sempre naquela gaveta fria. A mãe que perdoava tudo. Aquela mãe tinha ficado no IML. Quem voltou foi a mulher que exigia justiça. E a justiça estava subindo as escadas da capela, fardada e com um par de algemas prontas para fechar o ciclo da ganância. Se você ficou sem fôlego com esse despertar no velório e quer ver o desfecho dessa prisão e o que a Dona Glória vai fazer com a herança que o filho tanto queria, deixe o seu like agora. A próxima parte vai mostrar o destino final de Saulo na cadeia e a surpresa que Glória preparou para o seu Hélio. Inscreva-se para não perder. A chegada das viaturas policiais ao cemitério transformou o ambiente de luto solene em uma cena de operação tática. As luzes vermelhas e azuis das sirenes giravam, refletindo nas lápides de mármore e nos rostos pálidos dos convidados que ainda permaneciam na capela, incapazes de desviar o olhar do drama familiar que se desenrolava. O delegado responsável, um homem de semblante fechado que já tinha visto de tudo, mas nunca uma morta, denunciando o próprio assassino no meio do velório, entrou no recinto com passos pesados. Saulo ainda estava no chão, contido pela força surpreendente de seu Hélio. O terno italiano estava amassado.
sujo da poeira do piso. E seu rosto, antes arrogante, agora era uma máscara de terror e suor. Ao ver os uniformes da polícia, a última barreira de sua dignidade ruiu. Foi ele, gritou Saulo, apontando para o Dr. Nogueira, que tentava se misturar aos funcionários da funerária perto da saída. O médico! Ele me deu o remédio! Ele disse que era seguro! Ele assinou o óbito! Eu sou leigo! Eu não sabia! Eu fui enganado! O Dr. Nogueira, ao ouvir seu nome ser jogado na fogueira, perdeu a compostura. Ele tentou correr, mas foi interceptado por 2 agentes na porta lateral. Mentira! Berrou o médico com a voz aguda de pânico. Ele me pagou! Ele me ofereceu 20% do seguro. Eu tenho as mensagens. Ele planejou tudo. Ele disse que a velha estava demorando muito para morrer. A troca de acusações entre os cúmplices era a música de fundo perfeita para a justiça. Glória assistia a tudo, sentada no banco da primeira fila, com uma toalha aquecida sobre os ombros, trazida por uma funcionária da Copa. Ela não sentia satisfação. Sentia um vazio imenso. Ver o filho que ela carregou no ventre se rebaixar àquele nível de covardia, culpando outros para salvar a própria pele, doía mais do que a agulha da injeção letal. O delegado aproximou-se de Glória. Dona Glória, a senhora está em condições de prestar um depoimento preliminar? Ou prefere ir para o hospital primeiro? Eu vou para o hospital, respondeu ela, a voz fraca, mas lúcida. Mas antes, levem isso. Ela entregou o gravador digital ao delegado. O pequeno aparelho ainda estava quente em sua mão. Aqui está a confissão. E o motivo. Dinheiro. O delegado pegou o gravador e colocou em um saco de evidências. Em seguida, fez um sinal para seus homens. Algemem os 2. Tentativa de homicídio qualificado, estelionato, falsidade ideológica e formação de quadrilha. O som das algemas fechando nos pulsos de Saulo foi seco e definitivo. Ele olhou para a mãe uma última vez, enquanto era levantado brutalmente pelos policiais. Mãe, por favor, não deixe eles me levarem. Eu tenho claustrofobia. Eu não aguento ficar preso. Glória olhou para ele. Ela lembrou-se da gaveta do IML, do espaço apertado, frio e escuro, onde ele a colocou sem hesitar. Você tem claustrofobia, Saulo? Perguntou ela suavemente. É uma pena, porque a gaveta onde você me trancou era bem menor do que a cela para onde você vai. Saulo foi arrastado para fora, chorando como uma criança. O Dr. Nogueira foi levado na outra viatura. As sirenes ligaram novamente, afastando-se em direção à delegacia central, levando o lixo humano e deixando para trás o silêncio da verdade. Glória foi levada para o melhor hospital da cidade, não para morrer, mas para renascer. Os exames toxicológicos confirmaram a presença de uma dose massiva de sedativo veterinário em seu sangue. Se seu Hélio não tivesse deixado a entrada de ar, ou se o velório tivesse demorado mais 1 hora, o coração dela teria parado definitivamente. Durante a semana que passou internada, Glória teve tempo para pensar. A solidão do quarto de hospital, diferente da solidão da gaveta, era preenchida pela presença constante de uma pessoa. Seu Hélio. O auxiliar de necropsia, um homem simples que ganhava a vida lidando com a morte, visitava Glória todos os dias depois do expediente. Ele trazia revistas, frutas e, principalmente, respeito. Por que o senhor me salvou, Hélio? Perguntou Glória numa tarde, enquanto ele descascava uma maçã para ela. O senhor podia ter ficado quieto. Podia ter evitado a confusão. O Saulo é perigoso. Hélio parou a faca. Ele olhou para as mãos calejadas. Dona Glória, eu vejo gente morta todo dia. Gente que morreu de tiro, de doença, de acidente. Mas ver alguém morrer de traição, isso eu não aguentei. Quando eu vi aquela lágrima no seu rosto, eu soube que a senhora não estava pronta para ir. A alma da senhora estava gritando. E eu... Bom, eu sou pai também. Eu não gostaria que um filho meu fizesse isso. Glória sorriu. Um sorriso que não aparecia em seu rosto há anos. O senhor é um homem bom, Hélio. E eu tenho uma dívida de vida com o senhor. Enquanto Glória se recuperava, cercada de cuidado, Saulo descobria o significado real da palavra
inferno. A penitenciária de detenção provisória não tinha ar-condicionado, nem lençóis de linho. A cela onde Saulo foi colocado, a cela de triagem, era um cubo de concreto úmido, cheirando a urina velha, suor de dezenas de homens e desinfetante barato que não limpava nada. Havia 20 homens num espaço projetado para 8. Saulo, com seu terno rasgado e sujo, encolheu-se num canto, tentando não encostar em ninguém. Mas na cadeia, ninguém é invisível, especialmente alguém com cara de rico. E aí, doutor? Um detento com dentes de ouro e tatuagens no pescoço aproximou-se. Tá tremendo por quê? Aqui não tem ar-condicionado, não. Eu não sou doutor, gaguejou Saulo. Eu sou empresário. Foi um engano. Meu advogado vai me tirar daqui hoje. Engano? O detento riu. Todo mundo aqui é inocente, playboy, mas ouvi dizer que você tá aqui porque tentou matar a própria mãe. É verdade? A notícia tinha corrido. Crimes contra a mãe são imperdoáveis no código de ética dos presídios. O olhar dos outros detentos mudou. De curiosidade passou para ódio. Não, foi acidente, mentiu Saulo, encostando as costas na parede fria. Mentiroso, disse o detento, cuspindo no chão perto do pé de Saulo. A gente viu na TV. Você dopou a velha. Covarde. Naquela noite Saulo não dormiu. Ele não apanhou. Ainda, mas a tortura psicológica foi pior. Ele ouvia ameaças sussurradas, sentia o frio do chão de cimento sugar sua energia. E pior de tudo, a abstinência do vício em jogo e do conforto começou a bater. Ele suava, tinha tremores. Ele daria tudo por um celular para fazer uma aposta, para sentir a dopamina. Mas ali, a única aposta era se ele sobreviveria até o amanhecer. 3 dias depois, o advogado da família, Dr. Medeiros, foi visitá-lo. Saulo correu para o parlatório, pegando o telefone através do vidro blindado. Medeiros, tira-me daqui! Paga a fiança! Vende meu carro! Faz alguma coisa! Eu vou morrer aqui dentro! O advogado, que sempre fora subserviente e polido, agora olhava para Saulo com uma frieza profissional. Saulo, a situação é complicada. O crime é inafiançável. O juiz negou o pedido de liberdade provisória devido à periculosidade e ao risco de fuga. As provas são contundentes. A gravação, o exame toxicológico, o depoimento do médico que fez delação premiada para diminuir a pena dele? Ele entregou tudo, Saulo. Contou que você planejou isso há meses. Aquele traidor! Gritou Saulo, batendo no vidro. Eu vou matar ele! Você não vai matar ninguém. Você vai focar em salvar sua pele de uma pena de 30 anos. Mas tem outro problema. O quê? O dinheiro. Eu preciso dos meus honorários para continuar a defesa. E as suas contas? Bem, as suas contas estão zeradas. Você gastou tudo em apostas. Pede para a minha mãe, disse Saulo sem pensar. Ela tem dinheiro. Ela paga. Diz que eu estou arrependido. Diz que eu estava drogado. Ela sempre pagou minhas dívidas. Medeiros suspirou, guardando os papéis na pasta. Dona Glória bloqueou tudo, Saulo. Ela entrou com um pedido de indignidade. Você foi excluído da herança e do acesso aos bens dela. Ela não vai pagar um centavo pela sua defesa. Ela disse que se você quiser advogado, use a Defensoria Pública. Saulo sentiu o sangue sumir do rosto. Defensoria Pública. O advogado do Estado. O fim da linha para alguém acostumado a comprar a justiça. Ela não pode fazer isso. Eu sou filho dela. Ela pode. E fez. Eu estou saindo do caso, Saulo. Boa sorte. O advogado levantou-se e saiu. Saulo ficou segurando o telefone mudo, olhando para a porta que se fechava. Ele estava sozinho. Sem dinheiro, sem amigos, sem mãe. O silêncio do parlatório era ensurdecedor. Ele se lembrou da frase que disse para a mãe. Eu te dei a minha liberdade. Agora, a liberdade era a única coisa que ele nunca mais teria. Enquanto Saulo apodrecia, Glória florescia. Ao receber alta, ela não voltou para a mansão. Aquela casa tinha gosto de veneno. Ela colocou a mansão à venda. Porteira fechada, com tudo dentro, menos os livros.
Com o dinheiro da venda e a fortuna que Saulo tentou roubar, Glória comprou um terreno grande, arborizado, perto do centro da cidade. Ela chamou engenheiros, arquitetos e médicos. "Eu quero construir um hospital", disse ela. "Não um hospital de luxo, um hospital para quem não tem plano de saúde, para idosos que são esquecidos. Vai custar caro, Dona Glória", disse o engenheiro. "Eu tenho dinheiro e tenho tempo. Deus me deu uma segunda chance, e eu não vou gastar jogando baralho nem comprando joias." A obra começou. E quem Glória contratou para ser o gerente administrativo da obra e futuro diretor de logística do hospital? Seu Hélio. O auxiliar de necropsia pediu demissão do IML. Ele trocou o cheiro de formol pelo cheiro de cimento fresco e esperança. "A senhora tem certeza, Dona Glória? Eu só sei lidar com defunto", disse Hélio, emocionado, no dia em que recebeu o convite. "Você foi o único que soube lidar com a vida quando ela estava por um fio, Hélio. Você tem olhos bons. É disso que eu preciso." 6 meses se passaram. O Instituto Glória de Albuquerque estava quase pronto. Era um prédio moderno, iluminado, cheio de janelas. Nada de lugares escuros ou gavetas apertadas. Mas havia uma pendência, uma ferida aberta que Glória precisava cauterizar para seguir em frente. Ela precisava ver Saulo. Uma última vez. Numa manhã de domingo, dia de visita, o carro de Glória parou na frente do presídio. Hélio dirigia. Ele desceu para abrir a porta para ela. "A senhora quer que eu entre junto?" perguntou ele. "Não, Hélio. Isso eu tenho que fazer sozinha." Glória entrou. O cheiro da prisão era horrível, mas ela não fraquejou. Ela passou pela revista, passou pelos portões de ferro. Quando Saulo foi trazido para o parlatório, Glória quase não o reconheceu. Ele estava magro, pálido, com a cabeça raspada. Tinha uma cicatriz no rosto, marca de alguma briga no pátio. Ele andava curvado, sem a arrogância de antes. Ele sentou-se do outro lado do vidro. Quando viu a mãe, ele começou a chorar. Um choro feio, desesperado. Mãe, me tira daqui. Pelo amor de Deus, eles me batem. A comida é podre. Eu vou morrer aqui." Glória olhou para ele. Ela procurou algum amor em seu coração. Ela encontrou pena, mas não encontrou a vontade de salvá-lo. "Eu vim te trazer uma coisa, Saulo", disse ela, pegando o interfone. "O alvará? O dinheiro da fiança?" "Não." Glória colocou sobre o balcão, encostado no vidro, um papel. Era a planta do novo hospital. "Eu estou gastando a sua herança", disse ela, calma. "Todo o dinheiro que você tentou me matar para conseguir. Estou gastando para salvar vidas. Vidas de gente que você desprezava." Saulo olhou para o desenho. "Você veio aqui para me esfregar isso na cara?" "Não. Eu vim aqui para te dizer que eu te perdoo." Saulo parou de chorar. Ele olhou esperançoso. "Você perdoa? Então, você vai me tirar daqui?" "Eu perdoo a sua alma, Saulo, porque o ódio é um veneno que eu não vou tomar. Mas eu não vou te tirar daqui. Você está no lugar onde as suas escolhas te colocaram. A minha parte como mãe acabou no dia em que você segurou minha mão e me viu morrer sem fazer nada. Mãe, não faz isso. Eu não sou mais sua mãe, Saulo. Eu sou a Dona Glória. A mãe do Saulo morreu naquela biblioteca. Quem está aqui é a mulher que sobreviveu a ele." Ela se levantou. "Adeus. Tente aproveitar o tempo para aprender a ser gente, porque dinheiro você nunca mais vai ver." Glória deu as costas. Saulo gritou, bateu no vidro, chamou por ela. Mas ela não olhou para trás. Ela saiu da prisão, sentindo o sol bater em seu rosto. O ar nunca tinha sido tão doce. Lá fora, Hélio a esperava. "Tudo bem, Dona Glória?" "Tudo ótimo, Hélio. Vamos. Temos um hospital para inaugurar." O carro partiu. Saulo ficou para trás, preso nas grades que ele mesmo forjou com sua ganância. E Glória seguiu em frente, provando que a morte pode ser apenas um intervalo antes de uma vida muito melhor. Se você achou que essa visita final foi o fechamento perfeito e quer ver a conclusão dessa história com o dilema moral, deixe o seu like e inscreva-se em nosso canal. A próxima parte será o epílogo e a grande pergunta para vocês. 1 ano se passou desde o dia em que o caixão se abriu na capela do cemitério. O tempo
que para Saulo se arrastava como uma corrente pesada nos corredores da penitenciária, para Dona Glória voou nas asas de um propósito renovado. A cidade, que antes cochichava fofocas sobre a tragédia da família Albuquerque, agora se reunia para celebrar um novo marco. Era uma manhã de céu azul límpido, sem nenhuma nuvem para lembrar a tempestade daquela noite fatídica. No terreno onde antes havia apenas mato, erguia-se agora um prédio branco, moderno e imponente. Na fachada, letras prateadas brilhavam sob o sol. Hospital Beneficente Renascer, Fundação Glória de Albuquerque. Uma pequena multidão se aglomerava em frente à fita vermelha inaugural. Eram pessoas simples, idosos que não conseguiam atendimento na rede pública, mães com crianças de colo, gente que Glória, em sua vida anterior de isolamento na mansão, jamais teria conhecido. No centro das atenções, Dona Glória estava radiante. A palidez da morte, que marcara seu rosto naquele dia no IML, tinha desaparecido completamente, substituída por um rubor de saúde e felicidade. Ao lado dela, vestindo um terno alinhado e segurando uma prancheta de diretor administrativo, estava seu Hélio. O homem que antes preparava corpos para o fim, agora organizava a logística para salvar vidas. "A senhora está pronta, Dona Glória?" perguntou Hélio com um sorriso orgulhoso. "Estou, Hélio. Nunca estive tão pronta." Glória pegou a tesoura dourada. Com um movimento firme, ela cortou a fita. O tecido cedeu silenciosamente, mas o aplauso que se seguiu foi estrondoso. As portas de vidro se abriram, e o primeiro paciente, um senhorzinho que esperava há meses por uma cirurgia de catarata, entrou sendo recebido pela própria Glória. "Bem-vindo", disse ela, segurando a mão dele. "Aqui o senhor não é um número, é uma vida." Enquanto a festa da vida acontecia sob o sol, a 30 quilômetros dali, na sombra úmida do presídio estadual, a realidade era cinzenta. Saulo estava sentado no chão do pátio, durante o banho de sol. Ele estava irreconhecível. A pele, antes bronzeada de clubes de campo, estava amarelada e com manchas. Os dentes, antes brancos de clareamento, estavam sujos. Ele segurava um jornal velho que achou no lixo da cantina. Na página social havia uma foto grande, Glória cortando a fita. Hélio ao lado dela. A manchete dizia: "Empresária que sobreviveu à própria morte doa fortuna para a saúde." Saulo olhou para a foto. Ele viu o colar de diamantes que a mãe usava. Aquele colar pagaria sua dívida com os agiotas e compraria sua proteção na cadeia por anos. Mas ele não podia tocá-lo. Um outro detento passou e chutou o jornal da mão de Saulo. "Tá olhando o quê, matricida?" zombou o preso. "Tá com saudade da mamãe?" Saulo não respondeu. Ele pegou o jornal de volta, limpou a sujeira da foto com a manga da camisa e alisou o papel. Ele olhou para o rosto da mãe. Ela parecia feliz. Feliz sem ele. A ficha caiu definitivamente naquele momento. Ele não tinha perdido apenas o dinheiro. Ele tinha perdido o direito de sorrir daquele jeito. Ele se lembrou das noites na biblioteca, quando a mãe lia para ele. Lembrou-se de quando ela pagava suas dívidas e dizia que o amava. Ele trocou aquele amor incondicional por uma aposta errada. Saulo encostou a cabeça no muro de concreto. Uma lágrima escorreu, misturando-se à sujeira do rosto. "Eu sou um idiota", sussurrou ele. "Eu tinha tudo." O sino tocou. O banho de sol acabou. Saulo levantou-se, curvado, e caminhou de volta para a cela, desaparecendo na escuridão dos corredores, enquanto, lá fora, o mundo continuava a girar, indiferente à sua existência. De volta ao hospital, o dia chegava ao fim. Os últimos pacientes tinham sido atendidos. Glória e Hélio estavam sentados na recepção, cansados, mas realizados. "A senhora pensa nele?" perguntou Hélio, com cautela. Glória olhou para a porta de vidro, vendo as estrelas surgirem. "Penso, Hélio. Sou mãe. Uma mãe nunca esquece o filho que pariu. Mas eu penso nele como penso numa doença que eu tive e curei. Deixou cicatriz, mas não dói mais." Ela pegou sua bolsa. Tirou de lá o gravador digital.
Aquele pequeno aparelho que salvou sua vida. Sabe o que eu vou fazer com isso? Guardar de lembrança? Não. Lembranças ruins a gente não guarda. A gente enterra. Glória caminhou até o jardim do hospital, onde a terra estava fofa, recém-plantada com mudas de ipê. Ela cavou um pequeno buraco com a mão, colocou o gravador dentro, cobriu com terra. Aqui jaz a minha dor, disse ela. Daqui para frente só nasce flor. Ela levantou-se, limpou a mão e pegou o braço de Hélio. Vamos jantar, meu amigo. Eu pago. E dessa vez, vamos celebrar a vida, porque a morte pode esperar. Eles saíram caminhando. 2 sobreviventes que encontraram um no outro a força para recomeçar. A noite estava fresca, o ar era limpo e Dona Glória, a mulher que acordou no necrotério, nunca tinha se sentido tão viva. A justiça tinha sido feita. O filho, que quis a herança da morte, herdou o esquecimento. E a mãe, que foi condenada ao fim, herdou a eternidade de seus atos. Que jornada intensa, pessoal! A Dona Glória provou que a vida é o bem mais precioso que existe e que a ganância é a cova mais funda que alguém pode cavar. Ela transformou a tentativa de assassinato em um hospital para salvar milhares de pessoas, enquanto o filho amargou a solidão que ele mesmo escolheu. Mas agora eu quero saber a sua opinião sincera. Coloque-se no lugar da Dona Glória. Se o seu filho tivesse tentado te matar por dinheiro, fosse preso, e depois de 1 ano te mandasse uma carta da cadeia dizendo que estava doente e arrependido, você faria como a Glória. Ignoraria o apelo e deixaria ele pagar pelo crime, mantendo distância total? Ou o seu coração de mãe falaria mais alto e você iria lá ajudar e cuidar dele, mesmo depois de tudo o que ele fez? O que vence? O instinto de proteção ou a justiça? Escreva aqui nos comentários. Eu ajudaria o filho ou eu deixaria preso? Essa decisão é pesada. Quero ler o que vocês fariam. Se essa história te emocionou e te mostrou que o bem sempre vence, deixe o seu like, se inscreva no canal Histórias e Reencontros e compartilhe esse vídeo. Fiquem com Deus, valorizem a vida e até a próxima.